E aí, pessoal, nós fizemos no canal há algum tempo um vídeo sobre esse notebook. Tem um Acer que tem um processador Celeron, é vendido geralmente com 4 GB de RAM. Esse modelo até veio com HD mecânico de 500 GB, que eu troquei por um SSD assim que ele chegou. E nós fizemos um vídeo mostrando o básico sobre ele. É uma máquina de entrada realmente limitada, principalmente por causa do Celeron. Mas com SSD, né, ela dá uma melhoradinha para tarefas básicas. E depois nós tentamos rodar alguns jogos, né? Vocês pediram aí no canal. Nós tentamos rodar alguns jogos, Minecraft rodou, o próprio Roblox ali, que são jogos que não precisam muito hardware, mas jogos mais pesados como CS, Genshin Impact, que já nem são tão pesados assim, mas já exigem um pouco de vídeo, um pouco de processamento, já não conseguimos rodar. Na época eu testei isso com 4 GB, que era o padrão que vinha. Eu adicionei um pente de 4 GB de memória RAM, então fez um dual channel ali a 2.400 MHz. E aí vocês estavam pedindo se 8 GB melhoraria o desempenho em alguns jogos, enfim. Então, com os 8 GB de RAM, eu resolvi refazer os testes. Até eu estou deixando em tela aí para vocês dando uma olhada. Praticamente não mudou nada com 8 GB de RAM, né? Dobrando a memória de 4 para 8, porque realmente o que está limitando ela nesse cenário, principalmente, é o processador, né? E o vídeo onboard dele, que também acompanha o processamento, que no caso do Celeron a gente sabe é limitado. Baseado nisso, quando eu estava usando o Ubuntu nessa máquina, eu usei ela por um tempo, até às vezes, quando eu precisava trabalhar fora de casa, eu levava ela junto. Com o Ubuntu eu consegui um desempenho um pouquinho melhor. E eu lembro inclusive de ter jogado de modo casual mesmo para brincar com o CS e eu consegui jogar. Então, para mostrar aí como nós vimos no vídeo, o próprio CS nós não conseguimos rodar no Windows 11. Eu tentei rodar com a API do Vulkan no Windows 11, mas não consegui. Eu instalei um Ubuntu 22.04 nela. O Ubuntu 22.04, pelos testes benchmark, ele tem uma melhora boa de desempenho das versões anteriores. Eu acabei não testando o 22.10 para ver como ele fica. Mas o 22.04 eu percebi inclusive no uso essa melhora de desempenho, que já era muito bom e eles conseguiram inclusive melhorar. E aí eu instalei então o Ubuntu nela e nós vamos ver agora como é que fica principalmente o CS, que a gente consegue instalar nativamente no Linux, né? Ele não usa o Proton, ele não faz nenhum tipo de emulação, ele funciona mesmo nativamente. No Linux a gente consegue jogar ele com o OpenGL ou com o Vulkan. E eu vou mostrar os dois casos como é que fica. Lembrando que isso não é uma recomendação que você, se você tem uma máquina dessas e quer jogar, que você deve instalar um Linux, deve instalar o Ubuntu. É mesmo caso técnico para nós dar uma olhada. Eu gosto de fazer esse tipo de teste. A gente percebe a diferença de arquitetura. Também não vamos entrar no cenário, então quer dizer que o Ubuntu é melhor que o Windows, é melhor que o Mac ou não. Isso é muito do gosto. Eu particularmente não acho que o sistema é melhor que o outro. De repente, para alguma função específica, enfim. Mas vai muito do gosto que você tem, né, de utilizar e também, principalmente, as aplicações que você utiliza. Nós sabemos hoje que a maioria das aplicações, se não praticamente todas, quase rodam em Windows, né? Quase, tem algumas exceções que rodam só no sistema da Apple, por exemplo, mas a grande maioria roda em Windows. Dessa grande maioria, grande fatia roda também no macOS, e dessa fatia diminui um pouco quando nós vemos para o Linux. Já melhorou bastante, mas ainda há muitas aplicações que não rodam, não tem como rodar nativamente no Linux. Aí pega suíte gráfica lá como Corel, a própria Adobe hoje não tem suporte. Entre alguns outros softwares, a própria Microsoft também, o pacote Office, enfim, você pode usar online, mas não tem instaladores nativos. Então não é uma recomendação que você deve instalar o Ubuntu, mas a gente mostra a diferença até pelas APIs utilizadas para rodar o game, né, como o Vulkan, o OpenGL, o DirectX, enfim. Então nós vamos mostrar agora como foi esse teste, como nós fizemos esse teste para rodar o CS no Linux com o Celeron. Um spoiler é que ele ficou, acredito, jogável ali perto dos seus 30 FPS, que o mínimo teria que ser 30, né? Para jogar casualmente, né? Para brincar, porque para jogar mais sério você precisa mais que isso, no mínimo 60, e quem joga competitivo bem mais do que 144, 240, enfim. E claro, se você tem interesse inclusive em testar o Linux, né? Fica a dica, instale numa máquina virtual. Se você tem espaço no seu HD, no seu SSD para fazer uma outra partição, eu deixo nos links aqui um vídeo que nós temos no canal, mostrando como fazer a instalação com dual boot do Windows, particionando, enfim. Lembrando sempre que eu falo lá no vídeo, até o pessoal comenta que eu falo várias vezes, né? Cuidado com os dados sempre que você for pensar em instalar, formatar a máquina, porque se você fizer alguma coisa errada, você acaba perdendo todos os dados que tem no disco, e aí é para recuperar uma dor de cabeça, se conseguir. Muitas vezes também pode ocorrer de nem conseguir recuperar. Então agora vamos ver como foi esse teste no Celeron, no CS, no Ubuntu. Bom, pessoal, instalei aqui o Ubuntu 22.04, entrei aqui nas propriedades, é a mesma máquina, com 8 GB de RAM.
estamos aqui com SSD de 128. Eu já instalei aqui a Steam, já instalei o CS para nós fazer o teste. Ele mostra a mensagem aqui, vamos esperar, como se o jogo tivesse travado mesmo. Pegar o mesmo mapa que nós testamos lá no Windows, com os bots mesmo. Vejam que aqui ele cai a 1 FPS, ó, realmente não tem muito milagre. Mas eu lembro que eu consegui jogar nessa máquina para brincar assim o CS na época que estava com o Ubuntu que eu estava usando. Por isso que eu estou fazendo esse teste novamente para mostrar aqui se realmente consegue rodar melhor do que roda no Windows, que na verdade nem roda, né? Nem dá para jogar lá. E ainda não está muito bom, está na casa de 26, 23, cai para 20 conforme o cenário. Então realmente é o melhor, acredito que dê para nós fazer no OpenGL mesmo nativo. Ó, 20 FPS é ruim, né? No mínimo tinha que estar 30. Mas mostra que já rodou muito melhor do que no próprio Windows 11 nós tínhamos conseguido rodar. Eu vejo que em cena na batalha ele trava mesmo, ele cai a 13 FPS. Só não morri aqui porque é bot, né? Senão eu já tinha morrido. Então fica nessa casa dos 20 FPS mesmo. Chega. Ah, o amigo não me defendeu. Vamos ver se a gente consegue rodar usando o Vulkan. Para tentar usar ele rodando o Vulkan, que está já disponível no CS aqui nativo no Linux, e aqui nas propriedades, no Launch Options, botamos hífen Vulkan, para ele não rodar com o OpenGL e rodar com a API do Vulkan. A princípio ficou na mesma média, um pouquinho, talvez um pouquinho acima, quase segurando nos 30. Ó, às vezes que dá uns travamentos bem pesados. Então, faltou um pouquinho para nós dizermos que fica jogável, pelo menos aqui. Um CS com no Vulkan melhorou um pouquinho. Veja que ele até passa dos 30. Em alguns momentos até segura em 30 FPS. Já é bem melhor do que estava rodando lá no Windows 11, né? Mas ainda assim, para jogar mais a sério, não dá. Mas é o que nós conseguimos, né, nesse processador que a gente sabe que é bem limitado. Vou entrar também, eu fiz o teste com bots, como nós vimos, mas vou entrar aqui no online, só para você ter uma ideia. Pegou a Casa do Lago, aí vocês vão poder ver em primeira mão como eu sou ruim no CS. É só para mostrar mesmo quando o computador, né, como que ele vai se comportar. Vejo que conforme o estilo do jogo já fica mais complicado. Ele está aqui com, dependendo da forma que a gente olha, 30 FPS, mas cai abaixo de 20, que já fica bem complicado para jogar. Vejo que está abaixo dos 30, está aí a 20 FPS, conforme tiramos da... Ó, o travo dá uns lags bem grandes. Então, para ver que realmente o Celeron, mesmo aqui no Linux, que funciona um pouco melhor, questão de jogar como CS, fica muito difícil, porque com esses lags que dá, você, ó, no 13 FPS, ó, você não já, provavelmente quando voltar, você já vai estar morto. Ó. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar. Realmente, aquilo que nós já comentamos lá nos outros vídeos. O pessoal sempre me pergunta ali nos comentários, posso comprar esse notebook para usar Photoshop, para usar Switch Adobe, alguma outra coisa, edição de vídeo, alguma coisa mais que exija mais hardware? Eu sempre digo, é um computador bem de entrada mesmo, funções bem básicas. Vejo que até para jogar um jogo que nem é tão pesado assim, ele já não consegue, não é também o foco desse tipo de máquina, né? A gente fez mesmo para testar.
Mas o que a gente sempre diz, no mínimo ali, para qualquer tarefa que você vai fazer, se você puder pegar um i3, né, no mínimo um i3 para cima, melhor, vai ter bem mais desempenho. O i3 já é bem melhor que o Celery. Mas se não puder pegar um i3, precisa para estudar, para não ficar parado, de repente uma máquina dessa pode até atender, dependendo dos softwares que você vai usar. Aí, geralmente, a maioria dos softwares tem os requisitos mínimos que eles pedem, que tipo de processador, quanto de memória, enfim. Então é sempre bom você fazer essa pesquisa para não ter problema. No mais, era esse o vídeo, pessoal. Qualquer dúvida aí, coloque nos comentários. Nos vemos no próximo.